Business. Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Google anuncia $1 milhão no Brasil para estúdios de games. A empresa mais valiosa do mundo surpreende novamente e ações disparam mais de 100% este ano. Por que a Ford deve cortar 4 mil empregos na Europa? E quanto o aplicativo Airbnb pagou para oferecer experiências de luta no Coliseu? Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. Investimento de gigante no Brasil. O Google vai investir $1 milhão no país. É a metade dos $2 milhões, cerca de 11 milhões e 400 mil reais, que o Google vai destinar para impulsionar o desenvolvimento da indústria de jogos. Esses recursos serão direcionados a 5 estúdios independentes brasileiros e fazem parte de um projeto que selecionou ao todo 10 iniciativas de países como México, Peru e Costa Rica. Com esse dinheiro todo, os desenvolvedores poderão investir em novas funcionalidades e acessar mais mercados no exterior por meio da loja de aplicativos do Google, o Google Play. Os selecionados também receberão uma consultoria especializada. O Google vai destinar metade desses 2 milhões no Brasil, porque o Brasil é um dos principais mercados gamers do mundo. É um mercado muito poderoso que dá muito dinheiro. Segundo a consultoria Nelso, o mercado de games na América Latina deve crescer 6,2% neste ano. Sabe quanto vai alcançar? Vai alcançar um faturamento de 9 bilhões e 100 milhões de dólares. A gente está falando aí de 52 bilhões de reais. Acabei de passar esse número aí da América Latina, mas o Brasil representa cerca de 25% desse total. Ou seja, a gente está falando de um mercado realmente muito poderoso que o Brasil é um dos protagonistas. Para Daniel Trócoli, o head de parcerias para games no Google Play, a América Latina tem muita capacidade de inovar. E falando em grande empresa, a gente vai falar da maior delas, porque a empresa mais valiosa do mundo, a NVIDIA, divulgou os resultados do terceiro trimestre e imagina, o resultado aí superou as estimativas dos analistas. Querem saber quanto foi tudo isso? A gente tem aqui no telão do Business, a gente está falando só de terceiro trimestre. O lucro líquido da NVIDIA foi de 19 bilhões e 300 milhões de dólares. Isso significa uma alta de 109% comparado com o mesmo período do ano passado. Aqui a gente tem resultados como a receita, né? A receita bateu aí 35 bilhões e 100 milhões de dólares. E eu chamo a atenção de esses dois dados, eu acho que mostram bem o que é a NVIDIA hoje e com que ela realmente ganha dinheiro. Porque o data center, que a gente tem falado com muita frequência aqui no Business, né? Que outras empresas também têm forte, o data center, que são os centros de dados. Esses centros de dados geraram 30 bilhões e 800 milhões de dólares em um trimestre para a NVIDIA. Ou seja, é muito mais, mas muito mais do que a receita com jogos. E eu chamo a atenção porque quem conhece um pouco da NVIDIA sabe que tudo começou com jogos, né? Eles faziam e fazem ainda os chips para jogos. A gente está falando de pouco, mas que é bem menos, mas na verdade é muito dinheiro, né? 3 bilhões e 300 milhões de dólares em apenas um trimestre, mas o data center aí realmente é um valor muito maior e hoje a empresa ela ganha mesmo dinheiro com os centros de dados. Esse crescimento da NVIDIA, especialmente nos últimos 2 anos, tá? A gente não está falando de 5 anos, principalmente nos últimos 2 anos, tem sido surpreendente.
As vendas da fabricante estão prestes a dobrar pelo segundo ano consecutivo. E como eu estava mostrando aqui no telão, o que gera tanto lucro da NVIDIA, né? Você que está chegando agora, o que gera tanto lucro na empresa mais valiosa do planeta? O maior gerador de receita da empresa é o chip acelerador. Vocês estão vendo aí um monte de chip, é com isso que ela ganha muito dinheiro. Esse chip ajuda a desenvolver modelos de inteligência artificial e eles são bombardeados com dados. Desde que o ChatGPT da OpenAI foi lançado em novembro de 2022, a gente tem acompanhado, né, um frenesi de serviços de inteligência artificial, tem criado aí uma demanda avassaladora pelo produto. Segundo o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, a era da AI está a todo vapor, impulsionando uma mudança global para a computação da NVIDIA. Claro que ele está fazendo propaganda da empresa dele, mas realmente a NVIDIA ela não bate, ela está muito à frente das concorrentes que fabricam também chips. Eu vou dar um exemplo. O preço das ações da maior empresa de capital aberto do mundo sobe a cada mês. Se a gente pegar o acumulado do ano até a última quarta-feira, os papéis da NVIDIA avançaram 192%. Mas um alerta no caminho, hein? Porque a NVIDIA tem enfrentado aí, muito investidor está de olho, um futuro incerto, já que o presidente eleito Donald Trump ameaçou impor tarifas gerais sobre produtos de todo mundo. E, por exemplo, sobre os chips fabricados em Taiwan. A grande maioria dos chips da NVIDIA é fabricada pela TSMC em Taiwan. Então, uma tarifa maior poderia significar que a NVIDIA cobraria mais por seus chips de AI, o que poderia... Ela tem duas formas de se ela cobrar mais, né? Tem duas formas, ou ela reduz as margens de lucro dela, ou ela vai repassar o custo adicional aos seus clientes, principalmente as empresas clientes, as gigantes de tecnologia. Todas as gigantes de tecnologia, Microsoft, Meta, dependem hoje da NVIDIA. Todos os investidores, portanto, estão de olho em qualquer aumento de tarifa que pode atingir a maior empresa do mundo. Saindo da maior empresa do mundo, vamos para o setor automotivo, porque a Ford planeja cortar 4.000 vagas nas fábricas da Europa. Isso num momento em que lida com a desaceleração da demanda por veículos elétricos e também a concorrência cada vez mais acirrada de marcas chinesas. Os cortes, que representam cerca de 14% da força de trabalho da Ford na Europa, devem afetar principalmente as operações na Alemanha e também no Reino Unido, e a empresa fala até o final de 2027, porque também depende muito aí de consultas, muita reunião com sindicatos e também governos. Em um comunicado, a montadora atribui a decisão à diminuição do ritmo pela transição para veículos elétricos, também à falta de apoio dos governos e ao aumento da concorrência. A Ford também anunciou que vai reduzir a produção dos modelos elétricos Explorer e o Capri em seu complexo em Colônia, na Alemanha. Neste ano, a Ford apresentou uma queda de quase 18% nas vendas na Europa, quase o triplo de 6,1% na redução em toda a indústria de carros. Em 2021, a Ford prometeu reformular radicalmente os negócios na Europa e anunciou que se tornaria quase totalmente elétrica até o final desta década. A promessa, no entanto, durou pouco, porque a transformação não seguiu o planejado. A empresa anunciou no ano passado que cortaria 3.800 vagas, o que dá basicamente 11% da força de trabalho, até aquele momento. Agora é um outro anúncio. E em agosto deste ano, a Ford anunciou o adiamento da apresentação de um novo carro elétrico. A gente deu essa notícia, repercutiu aqui no Business, porque o desenvolvimento desse novo veículo poderia custar 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Ou seja, em real, fazendo a conversão, cerca de 11 bilhões de reais. Para John Lawler,
que é o vice-presidente e diretor financeiro da Ford, o que falta na Europa e, especialmente na Alemanha, é uma agenda política que ele chama de inconfundível e uma agenda política clara para avançar na mobilidade elétrica. No final do ano passado, a Alemanha cortou os subsídios para veículos elétricos e no acumulado de 2024 até setembro, as vendas dos carros a bateria caíram quase 30%. O diretor, o executivo, pediu mais investimentos públicos em infraestrutura de recarga, incentivos significativos para veículos elétricos e maior flexibilidade nas metas de redução de emissões de CO2, que serão endurecidas pela União Europeia e pelo Reino Unido no próximo ano. E falando em cortes, agora indo para o setor aéreo, a Boeing começou a pôr em prática o plano de reestruturação financeira, que a gente também tem acompanhado aqui no Business. A fabricante de aeronaves planeja reduzir 10% do quadro de funcionários, ou seja, deve cortar até 17 mil postos de trabalho. E as demissões já começaram nesta última semana. A Boeing enviou 2.200 notificações de demissões para os trabalhadores alocados nas unidades de Washington e na Carolina do Sul. Estima-se que os cortes cheguem a 2.500 pessoas nessas regiões. A Boeing sofreu e sofre ainda com a greve dos trabalhadores. E após 7 semanas, os 33 mil funcionários resolveram retomar as atividades. E ainda sobre o setor aéreo, a Spirit Airlines, que é uma companhia de baixo custo dos Estados Unidos, anunciou o pedido de recuperação judicial. A empresa tem acumulado perdas por conta dos custos operacionais, além de uma série de insucessos nas tentativas de fusão com companhias como a JetBlue e a Frontier. Segundo o comunicado da companhia, a reestruturação é apoiada por uma supermaioria de detentores de títulos. A Spirit informou também que garantiu 350 milhões de dólares em compromissos de investimento de capital, o que deve reduzir a dívida e fornecer maior flexibilidade financeira. Estima-se que os ativos e passivos da companhia cheguem a 10 bilhões de dólares. A empresa confirmou que deve seguir com as operações, vendas e reservas de passagens. A Spirit Airlines deve se retirar da Bolsa de Nova York em breve e prevê concluir a recuperação judicial ainda no primeiro trimestre de 2025. E agora, com notícia positiva no setor, o mês de outubro foi positivo para as companhias aéreas brasileiras. Segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos, foram transportados 10 milhões e 400 mil passageiros no último mês, uma alta aí de 7,8% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. 8 milhões e 300 mil pessoas fizeram viagens domésticas, enquanto a demanda internacional foi de 2 milhões e 100 mil pessoas. Já no acumulado do ano, 97 milhões e meio de pessoas viajaram de avião pelo Brasil. E olha, o Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. Que tal reduzir seus gastos com energia elétrica, ainda mais no período atual de tarifa mais elevada? Agora, imagina também ter a liberdade de escolher o fornecedor, o tipo de energia e ainda negociar o preço, o volume de energia adquirida e o prazo para o pagamento. Bem-vindo ao Mercado Livre de Energia, uma nova forma de contratar energia elétrica. Se sua empresa gasta mais de R$9 mil mensais na conta de luz, fique sabendo que você pode ser elegível para economizar até 40% na sua fatura, fazendo a migração para o Mercado Livre de Energia. E se você for produtor rural, por exemplo, você pode equilibrar os desafios crescentes de consumo do setor, fazendo a migração usando apenas o CPF. No Mercado Livre de Energia, você tem autonomia para escolher o fornecedor de energia e sabe o quanto vai pagar por mês. É só escolher e negociar com uma geradora ou comercializadora privada de energia, como a Engie, que é líder na geração de energia 100% renovável no Brasil e referência no Mercado Livre de Energia no país.
Com a ENGIE, sua empresa tem fornecimento garantido, previsibilidade de custos, consumo de energia renovável e muito mais. Tudo isso sem comprometer a qualidade da energia fornecida ao seu negócio, tornando mais competitivo e sustentável. Então, se sua empresa tiver um gasto de energia elétrica superior a R$ 9.000, é só solicitar a migração com a ENGIE em apenas 4 passos e economizar até 40% da sua conta de luz. Quer economia, segurança e sustentabilidade para o seu negócio? Então conte com a ENGIE! Acesse engie.com.br/Mercado Livre, faça uma simulação de economia e conheça nossos produtos. Que tal reduzir seus gastos com energia elétrica, ainda mais no período atual de tarifa mais elevada? Agora, imagina também ter a liberdade de escolher o fornecedor, o tipo de energia e ainda negociar o preço, o volume de energia adquirida e o prazo para o pagamento. Bem-vindo ao Mercado Livre de Energia, uma nova forma de contratar energia elétrica. Se sua empresa gasta mais de R$ 9.000 mensais na conta de luz, fique sabendo que você pode ser elegível para economizar até 40% na sua fatura, fazendo a migração para o Mercado Livre de Energia. E se você for produtor rural, por exemplo, você pode equilibrar os desafios crescentes de consumo do setor, fazendo a migração usando apenas o CPF. No Mercado Livre de Energia, você tem autonomia para escolher o fornecedor de energia e sabe o quanto vai pagar por mês. É só escolher e negociar com uma geradora ou comercializadora privada de energia, como a ENGIE, que é líder na geração de energia 100% renovável no Brasil e referência no Mercado Livre de Energia no país. Com a ENGIE, sua empresa tem fornecimento garantido, previsibilidade de custos, consumo de energia renovável e muito mais. Tudo isso sem comprometer a qualidade da energia fornecida ao seu negócio, tornando mais competitivo e sustentável. Então, se sua empresa tiver um gasto de energia elétrica superior a R$ 9.000, é só solicitar a migração com a ENGIE em apenas 4 passos e economizar até 40% da sua conta de luz. Quer economia, segurança e sustentabilidade para o seu negócio? Então conte com a ENGIE! Acesse engie.com.br/Mercado Livre, faça uma simulação de economia e conheça nossos produtos. A ENGIE gera energia que faz o seu negócio girar. E giro tem tudo a ver com esporte. O giro do corpo, da bola, da manobra, da raquete. Olá, investidor! Chegou a hora de transformar a sua vida financeira. Na Black Friday da New Cursos você pode garantir o melhor desconto de todos os tempos na trilogia Touro de Ouro. O pacote definitivo com os cursos mais impactantes de investimento e economia elaborados por mim, o Tourinho. Não fique de fora. Acesse agora o site da New Cursos e aproveite essa oportunidade única. As vagas para o ultra desconto são limitadas, mas ainda estão valendo. Oi, Tourinho! E a gente volta com um business, com uma notícia que tem provocado muita discussão na Itália. O Coliseu será novamente palco de luta de gladiadores. Que história é essa? Eu vou explicar para vocês. A plataforma de hospedagens Airbnb vai disponibilizar a partir do dia 27, numa sessão chamada Experiências, uma oferta, vamos chamar, bem inusitada. A oferta vai ser o seguinte: treine pela glória de um gladiador. Como vai funcionar isso? 16 clientes do aplicativo serão sorteados para participarem gratuitamente, embora todo mundo que for selecionado vai precisar pagar passagem de viagem. Todo mundo que for selecionado vai participar aí de uma ação inspirada no filme Gladiador 2. O cliente sorteado pode participar fantasiado de gladiador em um combate na arena do próprio Coliseu de Roma. Haverá 2 sessões nos dias 7 e 8 de maio de 2025. E o anúncio da empresa, inclusive, diz o seguinte:
Pela primeira vez em quase 2000 anos, a icônica arena volta ao seu uso original como palco de espetáculos, convidando guerreiros audazes a pisarem nela. O anfitrião será chamado de Lúcio, e um nome fictício, evidente, para dar um tom épico ao evento. Agora, qual é o bastidor disso? Bem, o Airbnb ele pagou $1.500.000, que dá basicamente aí R$8.700.000, ao Parque Arqueológico do Coliseu para organizar o evento. O dinheiro será destinado à renovação das instalações. Pensa que está tudo certo? Não está, porque a Prefeitura de Roma e associações de moradores têm protestado. Para a Associação de Moradores do Centro Histórico de Roma, trata-se de um ultraje a um monumento que é patrimônio da Unesco, ainda mais porque resulta de um acordo com, abre aspas, o maior expoente do turismo baseado em aluguéis de curto prazo, que está contribuindo para desestabilizar a história e a vida cotidiana dos moradores. A nota, inclusive, segue. Eles dizem, a associação diz que é uma vergonha essa insensibilidade e já é revoltante apenas considerar a ideia de um evento assim. O assessor municipal de cultura da cidade escreveu uma carta dizendo o seguinte: nós não podemos transformar um dos monumentos mais importantes do mundo em um parque temático. E uma aquisição brasileira que envolve o setor financeiro e de tecnologia. A Cellcoin comprou a Cobranças, é uma startup de Porto Alegre focada em gestão de cobranças e carteiras. A Cellcoin, ela é como se fosse um Lego, porque ela fornece serviços de infraestrutura de tecnologia financeira para bancos e fintechs. Nós vamos conversar neste momento com o CEO da Cellcoin, o Marcelo França. Marcelo, obrigado pela presença aqui no Business. Eu imagino, Marcelo, conhecendo um pouquinho aí dessa transação, desse mercado, a gente já teve a oportunidade de falar em outras oportunidades, que uma das missões aí, um dos objetivos dessa compra, dessa sua compra aí, é consolidar o mercado de crédito no Brasil. Essa é uma demanda que você, inclusive, já tinha falado em outra oportunidade para mim. Eu queria que você falasse para a nossa audiência como anda, afinal, o crédito no Brasil, o mercado de crédito no país. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Business. Obrigado pelo convite, Bruno. E é exatamente isso. A Cellcoin hoje tem uma infraestrutura completa para quem quer oferecer serviços financeiros e a gente está dividido em 3 grandes verticais: pagamentos, banking e crédito. Essa terceira vertical de crédito é a que mais vem crescendo e a gente tem visto uma desconcentração do crédito. Antes era 100% focada aqui nos grandes bancos, e a gente tem visto a participação cada vez maior de empresas, indústrias dentro dessa cadeia, e a nossa missão é levar a infraestrutura de crédito completa para que essas empresas possam oferecer uma jornada de crédito diretamente para os seus clientes. Então, a gente tem varejistas fornecendo o crédito para seus clientes, a gente tem marketplaces também antecipando e dando crédito para seus lojistas e por aí vai. São vários casos de uso e essa aquisição ela visa completar o nosso ecossistema de crédito para a gente continuar escalando a operação. Agora, a alta dos juros que a gente tem visto no Brasil, ela impacta de que forma o negócio de vocês, Marcelo? Eu acho que a alta de juros é sempre um desafio para quem está tomando crédito, né? Fica mais caro. Eu acho que no nosso caso a gente sempre entra com a infraestrutura para potencializar a operação dos nossos clientes, né? Geralmente são empresas que têm outras atividades, que são indústrias ou varejistas e querem monetizar a sua base através do crédito ou outros produtos financeiros. Então, é uma operação que naturalmente fica mais desafiadora com os juros, mas a gente acredita que fornecendo a infraestrutura e combinando com a capilaridade que nossos clientes já têm, ele consegue monetizar bem e potencializar o seu canal e, ao mesmo tempo, é muito melhor para o cliente tomar o crédito junto à indústria ou ao varejo que ele tem relacionamento do que
e num grande banco, que é sempre muito mais desafiador, especialmente nesse cenário. Vocês se definem, Marcelo, como uma empresa de tecnologia ou uma empresa do mercado financeiro? Então, nós somos uma empresa de tecnologia que vende essa infraestrutura de serviços financeiros para empresas não financeiras, sejam elas varejistas, indústrias, e também atendemos instituições financeiras. Nesse caso, a gente atende só com tecnologia e a gente tem uma camada também de licenças bancárias que onde a gente consegue oferecer a nossa tecnologia mais as licenças em um modelo as a service para qualquer indústria poder atuar quase como se fosse um banco. Ela tem os benefícios de um banking as a service, é o jargão mais conhecido. E, enfim, é isso que a gente faz, atender instituições financeiras, mas também não financeiras no modelo as a service, adicionando a nossa camada de licenças. Eu até falei em Lego, né, quando eu apresentei vocês, é como se vocês fossem uma peça ali por trás de muitos serviços financeiros aí de bancos digitais e fintechs. Ô Marcelo, você tem falado muito de varejo, né, que alguns dos seus clientes vêm do setor aí do varejo brasileiro, né? Como é que anda? Você que tem negociação ali direta com os varejistas nacionais, não sei se também tem varejista estrangeiro, como é que anda o varejo no Brasil? Eu acho que o varejo, quase que por definição, é sempre um desafio, né? Acho que você conseguir ganhar dinheiro no varejo é super desafiador, mas é uma das indústrias mais importantes do nosso país. E a gente tem observado o varejo se movimentar muito nessa direção de agregar receita com a oferta de serviços financeiros, né? A gente tem sentido isso em todas as conversas que a gente tem com CEOs, CFOs de grandes redes varejistas. Todos eles estão buscando receitas adicionais para poder tanto fidelizar, mas também como monetizar melhor a sua operação. E é nisso que a gente entra, né? Fornecendo as armas para eles viabilizarem essas operações. Agora, a Cellcoin foi lançada quando? Em 2016? Isso, começamos nossa operação em 2016, através da vertical de pagamentos, e a gente vem escalando desde então, ano após ano. Eu imagino, Marcelo, que você que é fundador da empresa, né? Você percebeu rapidamente, como empreendedor aí, a necessidade e as mudanças que o mercado financeiro estavam vivendo naquela época, né? 2015, 16, 17, vive até hoje, porque toda empresa nasce a partir da necessidade do mercado, né? Como é que foi no seu caso, Marcelo? A gente criou a Cellcoin com um sonho grande de democratizar o acesso a serviços financeiros. Em 2016, a gente lançou uma infraestrutura de pagamentos que foi muito importante para a entrada de várias fintechs no mercado, né? Naquela época, a gente tinha basicamente 5 grandes bancos, concentrando tudo, e várias fintechs surgiram, mas eles não tinham acesso a serviços de pagamento de contas, de tributos, recargas, saques, operações básicas que eram praticamente restritas aos grandes bancos. Então, a gente entrou com essa infraestrutura e ajudou muito essas fintechs nesse trabalho de democratização de acesso. E depois disso, a gente veio com mais serviços, mais soluções, sempre trabalhando a 4 mãos com fintechs ou instituições financeiras ou indústrias, para que eles conseguissem entrar de uma forma muito mais fácil no mercado. E de lá para cá, a gente, enfim, viu mais de 70 milhões de brasileiros sendo digitalizados e saindo das filas de lotéricas, agências, tendo acesso a contas. E a gente é muito gratificante ver toda essa transformação aí ao longo dos nossos quase 9 anos de existência. Muito bem, nós conversamos com Marcelo França, o CEO e fundador da Cellcoin, que fez uma importante aí aquisição nacional na área. Obrigado, Marcelo, pela presença aqui no Business. Obrigado pelo convite, Bruno. E cada vez mais a tecnologia faz parte do ambiente de trabalho como ferramenta que garante eficiência nos procedimentos e economia da folha
de pagamentos. Quer saber mais? Confira na reportagem de Marcelo Matos. A tecnologia muda os espaços corporativos e garante eficiência na operação, segurança e ambiente acolhedor aos colaboradores. As avançadas ferramentas em gestão de facilities possibilitam controle total de serviços e fornecedores, explica o diretor de tecnologia da JLL, Wesley Rios. O aumento da produtividade, da questão da gestão de todos os espaços, de todos os serviços envolvidos de outros terceiros, não é? E a proposta é ter tudo isso através da coleta de dados com a adoção dessas tecnologias, e esses dados vão oferecer para os nossos clientes insights e informações valiosas para a tomada de decisões mais precisas. E aí é onde entra a questão de consumo de energia elétrica, consumo de água, como estão sendo consumidos esses serviços no dia a dia de uma operação de facilities. Então esses insights vão fornecer as informações necessárias para esses clientes poderem mensurar onde eles podem ter uma redução de gasto ou não. O mercado imobiliário passou recentemente a aderir à transformação digital dos aplicativos e softwares para abertura de chamadas, manutenções, avaliação de equipamentos e instalações, gerenciamento de fornecedores, acompanhamento de serviços como jardinagem, limpeza, segurança, entre outros, com indicadores de qualidade e tempo de resposta. Tecnologias que atendem melhor uma determinada necessidade. Aí é onde faz sentido ter o poder de uma consultoria, tá? Para poder integrar todos esses dados e fazer esse cruzamento para poder dar essas informações que você mencionou. Com base no uso, quanto que vai consumir de energia elétrica, quanto que vai consumir a mais de água, eu posso dimensionar minha equipe de limpeza, posso dimensionar minha equipe de manutenção, qual que é a porcentagem dos meus ativos que eu vou precisar exigir ao máximo para poder manter o ambiente confortável para esses usuários finais. Então é dessa maneira que uma consultoria de facilities trabalha. No nosso dia a dia, cada vez mais a tecnologia se faz presente nos procedimentos. Aqui no caso de acesso, não recebi o acesso. Só que hoje a questão da tecnologia nos ambientes corporativos vai muito além do mero reconhecimento facial. O tempo das planilhas ou ferramentas de gerenciamento de tarefas não especializadas está sendo substituído pelo controle de gerenciamento de facilities sem a dispersão de dados nas mais diversas atividades e com a garantia da eficiência no processo diário, ressalta o gerente de facilities da JLL, Alex de Paula. Atualmente a gente conta com diversas tecnologias, algumas delas para gerenciamento de espaço, outras tecnologias para gerenciamento de chamados, né? Eu posso até inclusive dar um exemplo aqui da ferramenta de reserva de estações de trabalho que a gente conta atualmente, né? E isso eu acredito que seja muito importante para que a gente faça o gerenciamento efetivo das estações de trabalho. Com essa ferramenta, por exemplo, a gente consegue saber exatamente quantas workstations estão disponíveis, quantas estão ali vagas, né? E com isso a gente consegue evitar um overbooking, obter dados precisos e até mesmo fazer um planejamento bem bacana para que a gente possa tomar decisões. De acordo com os especialistas, a tecnologia hoje não é um diferencial, mas uma exigência para a boa gestão. No pós-pandemia, o mercado de trabalho reavalia os regimes presenciais e remotos e, sobretudo, os custos de espaços e serviços no dia a dia das empresas. Bom, e com essa reportagem do Marcelo Matos, o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados, às 15h. E um convite para você, se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, como vídeos dos nossos comentaristas, faça sua assinatura, entra lá, www.jovempan.com.br e assine. Tenham um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau!
Business. Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.